A seguir, Gente que Crê. Olá, estou aqui para lembrar você que toda terça-feira, a partir das 22 horas no Canal 14, nós temos um encontro marcado. É o Papo Cabeça, um espaço gostoso para nós discutirmos sobre vários assuntos. Não perca, nos encontramos lá. Arte Brasil. Nós entramos com a qualidade e você com a escolha certa. É competente, é moderna. Arte Brasil faz a imagem mais completa. Serigrafia, plotagem, tudo em comunicação visual. Arte Brasil, a impressão que fica. Arte Brasil, você não viu nada igual. Arte Brasil, qualidade e entrega diferenciada. Rua Getúlio Vargas, 2588, Centro. Fone 623-9444. Muito boa noite a todos vocês. É uma satisfação muito grande estarmos novamente compartilhando a palavra de Deus. E eu gostaria de ler com vocês um texto que fica lá no primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. O texto nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos tem regenerado para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não
havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Muito bem, eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre os efeitos da graça de Deus na vida do homem. Os efeitos da graça de Deus na vida do homem. Aquilo que Deus realiza no coração do homem tem efeito, como também aquilo que nós realizamos na nossa própria vida por nossa própria conta também tem efeito. Na verdade, tudo aquilo que nós realizamos durante a nossa vida, ela tem efeito. E também aquilo que o próprio inimigo de Deus e o nosso inimigo tenta realizar na nossa vida também tem efeito. Então, na verdade, tudo aquilo que acontece conosco, em termos de ações, de decisões, de realizações na nossa vida, elas vão desembocar em consequências, ou ruins ou boas. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele relata neste texto alguns efeitos que a graça de Deus produz em nosso coração. Aquilo que Deus consegue colocar dentro do nosso coração pela graça que nos foi dada. O que isso redunda? No que isso desemboca, essa graça de Deus na nossa vida? A primeira coisa que ele coloca no texto aqui é uma maior razão para a gratidão, conforme está no versículo 3 de 1 Pedro capítulo 1, onde ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com a salvação. Então, primeira coisa, aquele que experimenta a graça de Deus na sua vida, não tem como ele experimentar isso sem ele ter uma vida de gratidão. É uma coisa inerente no ser humano, quando recebe a graça de Deus, brotar do fundo do seu ser a gratidão a Deus, ser eternamente grato. Por isso que Pedro usa a expressão bendizer, falar bem de Deus, proclamar as virtudes de Deus, aquilo que Deus realizou na sua vida com relação a tão grande salvação. E esse ato de bendizer a Deus, de falar bem, de algo que brota lá da alma, do fundo do interior do homem, é algo que também tem efeito na vida. Assim como a murmuração, a reclamação, que é muito comum no ser humano, né? Você já deve estar lembrando de pessoas, ou talvez você mesmo tenha o hábito de reclamar, ou talvez nem preste atenção nisso. Mas muitas vezes reclama das coisas. Por que a vida está assim? Por que acontece isso comigo? Por que acontece aquilo outro? E na verdade, para muita gente, a vida é um poço de lamentações. E isso também tem um efeito. Um efeito, diga-se de passagem, devastador. É tão ruim, é tão triste estar do lado de pessoas que vivem reclamando da vida. E muitas vezes até mesmo reclama porque não encontra nada na vida que seja motivo de falar bem, motivo de gratidão. Então o que sobra, na verdade, é exatamente a murmuração. Mas é interessante que quando a graça de Deus inunda a nossa vida, trazendo aquilo que mais o ser humano anseia, que é a salvação em Cristo, não tem como ele ficar quieto, não tem como ele ficar indiferente diante desta grande salvação que temos da parte de Deus revelada em Cristo Jesus. Por isso que ele pode
bendizer a Deus, conforme Pedro bem coloca aqui no texto, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, né? Nos fez novas criaturas por meio do Senhor Jesus Cristo. Interessante que essa expressão bendito seja Deus é uma expressão lá do Velho Testamento também. Muitos escritores do Antigo Testamento, eles usavam a palavra bendize, né? Fale bem. O salmista, no Salmo 103, ele diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, é uma expressão já do Velho Testamento. No entanto, agora aqui, em Pedro, no Novo Testamento, nós encontramos algo mais próximo, quando ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente o Senhor, bendito seja o Senhor, mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, alguém mais próximo, alguém que andou entre nós, alguém que viveu a nossa vida, alguém que compartilhou das nossas dificuldades, das nossas lutas, e se tornou a nossa salvação, o nosso Senhor, a nossa esperança, e tudo aquilo que há de bom da parte de Deus, Ele se tornou para cada um de nós. Por isso, no Novo Testamento tem uma conotação diferente. A palavra bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que é próximo de mim, próximo de você, próximo de todos aqueles que se achegam realmente a Jesus como a única fonte de vida e de esperança. Segunda coisa que ele coloca é exatamente isso, sobre a esperança. Quando ele diz assim, ele, pela sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Quando ele fala de uma viva esperança, ele está dizendo assim que nós temos a maior razão para termos esperança. Somos um povo agraciado por Deus e que tem realmente motivo de sobra para ter esperança. Diga-se de passagem, aquele que não tem esperança é alguém que já está vegetando. É alguém que não sabe muito bem qual que é o sentido da vida. Quando se perde a esperança, perde-se tudo. Por isso até tem um ditado que diz assim: esperança é a última que morre. Mas na verdade, na prática, não é assim que funciona. Muitas vezes a esperança já morreu faz muito tempo. E pelo fato da esperança ter morrido já há muito tempo, a pessoa acaba também morrendo para a vida, morrendo para o incentivo de lutar, de ir em frente, de batalhar, de realmente se enganjar naquilo que pode ser um grande projeto para a sua vida. E Pedro diz aqui, olha, nós temos a maior razão para termos esperança. Você tem tido esperança? Qual que é a tua esperança? Paulo, certa vez, disse o seguinte, que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos as mais infelizes das criaturas. Quer dizer o seguinte, que a esperança verdadeira, ela não pode se limitar a esta vida. Ela tem que ser alguma coisa mais abrangente, fora do alcance desta nossa vida tão passageira, tão cheia de dificuldades, muitos problemas que cercam o ser humano, que muitas vezes minam exatamente isso, a esperança do ser humano. E o apóstolo Pedro, então, está nos ensinando aqui, nesta noite, a realmente termos esperança. Sermos um povo esperançoso. Como é que a gente pode ter esta esperança? Somente se a graça de Deus alcançar a nossa vida. Por isso que o texto todo
que tratamos aqui, de Pedro, ele fala a respeito da graça de Deus e os efeitos dessa graça na nossa vida, aquilo que ela realmente pode produzir em cada um de nós. E a terceira coisa que o texto nos ensina sobre os efeitos da graça, ele diz: para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. A terceira coisa é crer que existe um futuro melhor. Está muito relacionado à esperança, outro ponto que já vimos. Crer que existe um futuro melhor. Quando Pedro vai trabalhando esse texto, ele vai dizendo aqui para uma herança incorruptível, ele chega à seguinte conclusão, que todos aqueles que foram agraciados por Deus já são herdeiros com Deus. Herdeiros de algo extraordinário da parte de Deus, que Deus concede a todos aqueles que experimentaram a sua graça. Mas herança, conforme o texto, não vai acontecer na nossa vida enquanto estivermos aqui. Nós já temos da parte de Deus a promessa de herança. Mas quando que isso vai concretizar-se? Quando estivermos com Cristo. Então, todo aquele que confia em Deus, que já recebeu a maravilhosa graça de Deus, ele tem essa confiança de que da parte de Deus, para a vida dele, lhe cabe uma herança. Mas não é qualquer herança. Ele não está tratando aqui de uma conta bancária potencializada. Ele não está tratando aqui de bens materiais, mas ele está falando de algo eterno. Uma herança incorruptível, porque tudo mais pode se corromper. Toda herança que eu e você podemos ganhar pode se estragar, pode se perder pelo caminho, e quando chegar lá para uma altura a gente olhar para trás e dizer assim, ó, já não tem mais nada, a herança já foi. Já não existe mais nada. Esta herança que Paulo fala aqui é incorruptível. E ela é algo garantido pela parte de Deus. Quando ele fala aqui é imarcessível, essa palavra quer dizer inviolável. Quer dizer, não tem como não dar certo. É uma herança que vai acontecer no tempo de Deus. Mas interessante que ele fala reservada para vós outros no céu. Então não é aqui para a terra. Ainda que a graça de Deus nos conceda tantas coisas boas aqui nesta terra, o Pedro enfatiza que isto que Deus tem reservado para nós outros é lá no céu. Hoje nós estamos vivendo uma crise espiritual muito grande, até mesmo em termos de pregações, onde se coloca e se acentua que o ser humano recebe aqui na terra o que Deus tem para lhe dar. E a Bíblia não ensina assim. Nós recebemos parte daquilo que Deus tem para nos dar, como a companhia de Deus, a presença de Deus nas nossas aflições, a alegria do Espírito Santo na nossa vida. No entanto, a salvação, ela é muito mais abrangente, ela é para a eternidade, porque a nossa vida é muito passageira. Hoje nós estamos aqui e amanhã, não sei o que vai ser do amanhã. O amanhã a Deus pertence. Então tudo aqui na terra é muito passageiro. Por mais que a gente queira receber muito aqui, é pouco, porque o tempo também é pouco, é escasso. A vida vai ficando, vai passando, a velhice vai chegando,
Para alguns até nem chega a velhice, já são ceifados antes de chegar à velhice. Mas o fato é que vai chegando um tempo da vida em que as coisas não vão ficando tão fáceis. Por isso que a herança de Deus não é pro aqui e pro agora. A herança de Deus, Pedro diz, reservada para vós outros no céu. Você tem esperança disso? Você crê nesta graça maravilhosa de Cristo Jesus que te dá esperança para viver e que te dá garantia de dias melhores lá no futuro, uma eternidade melhor junto com Deus? Você crê nisso? Se você crê, você é uma pessoa feliz. Se você não crê ainda, você pode começar a crer a partir de hoje, dizendo o seguinte para Deus: Deus, e essa graça que o Senhor oferece abundantemente, que é presente do Senhor a todos aqueles que crêem, eu quero que seja parte da minha vida também. Eu quero receber isso, eu quero ter essa esperança que este povo fala, que a tua Bíblia recomenda. Eu quero ter essa visão do futuro, de um futuro melhor. Porque quando eu olho para o futuro, eu só vejo caos, eu só vejo as coisas entruncadas na minha vida, mas eu quero isso. E Deus graciosamente pode te dar. Portanto, fica aí meu desafio. Você que está ouvindo nessa noite, se você quer realmente uma vida consistente, aceite a graça de Deus, o favor de Deus, que pode alcançar e transformar a tua vida por inteiro. Que Deus assim abençoe muito teu coração, fique com essa mensagem e realmente esteja assim buscando da parte de Deus conhecer cada dia mais a graça que está disponível a todos nós, a mim e a você. Que Deus te abençoe muito. Amém. Olá, estou aqui para lembrar você que toda terça-feira, a partir das 22 horas no Canal 14, nós temos um encontro marcado. É o Papo Cabeça, um espaço gostoso para nós discutirmos sobre vários assuntos. Não perca, nos encontramos lá. Arte Brasil. Nós entramos com a qualidade e você com a escolha certa. É competente, é moderna. Arte Brasil faz a imagem mais completa. Serigrafia, plotagem, tudo em comunicação visual. Arte Brasil, a impressão que fica. Arte Brasil, você não viu nada igual. Arte Brasil, qualidade e entrega diferenciada. Rua Getúlio Vargas, 2588, Centro. Fone 623 9444.